Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui em representação das equipas da MRA Advogados para vos falar do apoio sobre as rendas e esta situação da moratória das rendas que temos vindo a atravessar e que tem legislação fresquinha que saiu nos últimos dias e que infelizmente é uma situação que vamos ver aplicada a muitas famílias e no nosso país. Eu sou a Cátia Vieira, advogada no escritório de Lisboa. A minha colega Rafaela Machado também está cá hoje e também trabalha no escritório de Lisboa. E a doutora Margarida Pinheiro, que está na MRA Porto e que hoje se juntou a nós para nos falar aqui destes apoios especialmente dirigidos ao apoio das rendas e à moratória que tem estado aí tão na moda e que hoje vamos falar um bocadinho convosco. Vou passar aqui a palavra à doutora Rafaela. E muito obrigada pela apresentação, Kátia. Nós então vamos, como minha colega Kátia estava a introduzir o tema, nós vamos tratar sobre o decreto-lei que regulou essa moratória para os arrendamentos habitacionais e não habitacionais, arrendamentos urbanos. E assim, em grosso modo, esse diploma veio preservar ao arrendatário que sofreu uma quebra abrupta nos rendimentos o direito de permanecer no imóvel arrendado, mesmo não arcando com o pagamento da renda durante a vigência desse estado de emergência e no mês subsequente, e também ao senhorio, que acabou ficando prejudicado, porque diante do não pagamento do arrendatário dessas rendas, acabou também tendo uma quebra abrupta nos seus rendimentos e, comprovando os requisitos que nós vamos discorrer já já, se consegue também pedir esse apoio financeiro. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre os meandros desses diplomas e assim adentrar nos assuntos para que fique todo mundo sabendo do que é necessário se fazer, o que precisa comprovar para que tenha acesso a esses apoios financeiros. A quem se aplica, não é? Esse benefício se aplica aos arrendatários habitacionais e não habitacionais e também aos senhorios. Os arrendatários habitacionais, eles têm que provar uma quebra abrupta de 20% nos rendimentos do agregado familiar face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior. E também, cumulativo esse requisito, precisa comprovar uma taxa de esforço do agregado familiar calculada na percentagem dos rendimentos de todos os membros daquele agregado destinado ao pagamento da renda. Então, essa taxa de esforço precisa ser ou se tornar superior a 35%. E quanto ao senhorio, o senhorio precisa provar que houve uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar face aos rendimentos também do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior, desde que essa percentagem de quebra de rendimento seja provocada pelo não pagamento das rendas pelos arrendatários. É importante nós salientarmos aqui que na parte dos arrendatários, neste caso os inquilinos, também podemos chamar assim, se for mais fácil para os nossos ouvintes, estão incluídos os estudantes também, os estudantes deslocados e ainda os seus fiadores. É importante porque em quase todos os contratos habitacionais, sejam eles, portanto, os normais, os ditos normais, ou até o dos estudantes deslocados, é exigido fiador e estas pessoas também estão salvaguardadas por este regime. Sempre tendo em referência que a residência permanente do arrendatário, seja ele titular de contrato habitacional ou do estudante, a sua residência permanente é sempre a do seu domicílio fiscal. É um pormenor aqui importante. Em relação aos senhorios, para já ainda só estão abrangidos os senhorios que sejam pessoas singulares. Sim, os apoios para as empresas estão ainda longe de ser efetivos. Sim. Cátia, se me permites só uma coisa, é que relativamente aos estudantes é importante referir que só estão abrangidos se eles estiverem a mais de 50 km da sua residência fiscal. Se for menos de 50 km, já não são abrangidos por estas medidas. Sim.
Sim, um pormenor importante, Sim. porque infelizmente nem todos estão longe ou perto das suas universidades ou dos locais onde se encontrem a estudar. Então, já falámos um bocadinho aqui dos requisitos e da quebra de rendimentos, tanto do lado do agregado familiar arrendatário como do lado do senhorio. E agora pedi aqui à Margarida para nos explicar como é que nós vamos chegar ao cálculo do valor destes rendimentos e desta quebra, como é que vamos aferir esta quebra de rendimento? Ora bem, esta quebra normalmente, antes de mais, boa tarde, é feita com base nos rendimentos ou do mês anterior ou com base em determinadas categorias, com base no ano anterior a este, quando não seja possível aferir de uma forma mais concreta os rendimentos do mês anterior. Esses rendimentos são os rendimentos que resultam da prestação de trabalho, no caso dos trabalhadores dependentes do recibo salarial, no caso de rendas dos que resultam do recebimento dessas rendas e constam da administração tributária, no caso de trabalhadores independentes pode ser aferido por uma declaração da DIVA. Ou seja, há várias, dependendo do rendimento, a forma de aferição também vai variando. Sendo certo que se não for possível obter a declaração, os recibos, as declarações de entidade patronal, é sempre possível fazer uma declaração sobre compromisso de honra e que também pode ser certificada por um contabilista certificado. Eu acho, assim, no meu entender, eu acho que também é possível que a entidade empregadora emita uma declaração de que a empresa está em layoff, por exemplo, e isso sirva de prova de que há essa quebra dos rendimentos. Sim, a própria comunicação do empregador ao funcionário de que a empresa iria entrar em layoff já deve ser suficiente. Sim. Sim, no caso de ser um layoff parcial, que também há várias empresas que estão nessa situação, também consta a percentagem em que o trabalhador vai trabalhar e, portanto, por consequência, qual é a retribuição que vai oferir por comparação com o recibo do mês anterior. Sim. Permite fazer o cálculo se houve ou não houve perda de retribuição e em que percentagem. Sim. Ok. Então, e aqui no caso dos empréstimos e quem quiser recorrer aos empréstimos, como é que podemos fazer isto? Assim, de uma forma simples e descomplicando se calhar até algumas dúvidas que possam existir. Em que prazos e através de que instrumentos é que os nossos telespectadores nos podem recorrer aqui a este apoio? Bem, eu penso que aqui o fundamental é a plataforma em que isto pode ser feito, que é na plataforma do Instituto de Reabilitação Urbana, em que aparece desde logo na página inicial uma coisa que diz Covid-19 e que se entrarem aparecem 3 situações diferentes, a de arrendatário, a de senhorio e a de que são membros do Instituto, portanto pode-se aplicar ou não. E o pedido é todo processado, a pessoa vai ter que se autenticar ou com uma chave móvel do cartão de cidadão ou com as senhas das finanças, da AT, e depois vai processar o pedido online, inserindo os documentos que tem que fazer prova dos rendimentos, da perda de rendimentos, mas é tudo processado através da plataforma, que supostamente depois deverá dar uma resposta positiva ou negativa no prazo de 8 dias. E depois, Rafaela, sabes-nos explicar como é que as pessoas podem reembolsar este empréstimo, portanto, este valor que elas recebem do INRU? Esse valor que elas recebem terá que ser arcado, tem uma carência de 6 meses, não é? Há uma carência de 6 meses para que isso seja arcado pelas pessoas que solicitam esse empréstimo, e quando tiver que arcar com esse valor, ela vai precisar pagar o valor da renda mensal presente do mês corrente, mais 1/10 daquela dívida.
Então, tem que ter atenção, porque quem solicita esse empréstimo, o arrendatário que solicita esse empréstimo, o inquilino, ele vai ter que arcar, na altura em que ele tiver que pagar esse valor dessa renda ao senhorio, ele terá que arcar com o valor da renda atual, mais 1/10 da dívida, 1/12. Então, há que ter atenção, porque isso pode se tornar uma dívida crescente, uma bola de neve. Isso tem que se analisar caso a caso. Isso não é algo que seja incontestavelmente bom para todas as situações, nem mal para todas as situações. Há que se ver os interesses e verificar se é mesmo vantajoso no seu caso ou no caso do senhorio. Sim, é muito importante verificarmos isto, porque uma situação que agora pode aliviar um bocadinho as famílias pode vir a tornar-se problemática daqui a uns meses, caso entendam que não têm capacidade para depois cumprir o pagamento pontual da renda e ainda o 1/10 do valor que for emprestado. Sim. Ou do valor que o senhorio aceitar de moratória. Aquilo Sim. que nós estamos a aconselhar aos nossos clientes é, caso não tenham possibilidade neste momento de efetuar o pagamento pontual da totalidade da renda, que tentem pelo menos entregar uma parte, porque da mesma maneira que as famílias estão em situações difíceis, também há senhorios que dependem do pagamento destas rendas. E não, embora agora não possa haver despejos ou rescisões de contrato por esse motivo, não é? Elas estão suspensas. Daqui a uns meses também seria importante que vocês consigam manter a habitação que escolheram e que não obriguem o senhorio a cessar os contratos e a terem vocês que procurar outra casa e eles que procurar outros arrendatários. Portanto, era importante que, mesmo que não consigam pagar o valor total da renda, consigam entregar uma pequena parcela, para que depois isto também não venha a pesar ou no vosso empréstimo ou no reembolso da vossa moratória. Caso tenham alguma dúvida de como fazer estas comunicações ao senhorio, portanto devem fazê-las por carta, têm prazos legais que devem ser respeitados, podem sempre contactar-nos ao nosso escritório através do endereço www.lawrey.com. Também temos uma secção específica só sobre o coronavírus e no site temos muitas formas disponíveis para entrar em contacto diretamente connosco ou com o geral da nossa sociedade. De qualquer forma, estes vídeos são meramente informativos, não têm que nos contactar a nós, podem contactar o advogado da vossa confiança caso tenham um assunto relativo a estas matérias que pretendam ver resolvido. Sim. Da minha parte, desejo-vos uma boa noite a todos. Vou só passar às minhas colegas para elas serem mais algumas considerações, se assim o entenderem. Sim, eu quero fazer uma consideraçãozinha pequena, porque nesse momento eu acredito que todos nós estamos precisando apelar para o bom senso de todos e nós estamos a assistir até um belo espetáculo da sociedade, porque estão todos numa colaboração mútua. Então, nesse momento, enquanto advogada, eu acredito que seja a melhor opção o consenso. Tentar acordar com o seu senhorio, tentar conversar com o seu arrendatário para que nenhum lado saia prejudicado nessa situação e consiga harmonicamente achar uma saída, achar uma solução benéfica para todos. E, claro, um acordo requer esforço de um lado e esforço do outro. Nada nunca só beneficiando um dos lados. É isso que eu sugiro e se quiserem o apoio para elaborações de aditivos ou de aconselhamentos, procure o seu advogado da confiança, com certeza ele vai poder ajudar. E nós estamos também aqui informando, dando todas essas informações nesse vídeo, para que, até dando o nosso contributo para essa situação, que nós conseguimos atravessar tudo isso da melhor forma possível. Eu também queria, antes de nos despedir, queria só fazer minhas as palavras das minhas colegas e, sobretudo, apelar àquilo que eu acho que é fundamental em qualquer altura da vida e nesta altura mais do que nunca, que é de facto o bom senso. Não há situações perfeitas, não há situações ideais, portanto acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de bom senso e tentarem ir resolvendo as coisas conforme, à medida que elas vão surgindo e conforme as soluções que vão encontrando. Por isso, apelando a esse sentido,
De qualquer forma, estamos sempre aqui à vossa disposição e de toda a gente para tentar ajudar e resolver, nem que seja com bom senso. Sim, muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Obrigada. Boa noite.